Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Tristeza Boa. É um título um pouco estranho, porque vocês poderiam perguntar: existe alguma tristeza boa? E nós encontramos na Bíblia algumas coisas sobre isso. Por exemplo, nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 7, essa palavra: é melhor ir a funerais do que ir a festas. Isso no versículo 2. No versículo 3 diz: a tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. Realmente, quando nós estamos participando de um velório, de um funeral, sentimos tristeza. Nós não vamos a um funeral de pessoas estranhas. Vamos ao funeral de um familiar, de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa que nós apreciávamos. E ali nos sentimos tristes. Mas o que o sábio Salomão, escritor de Eclesiastes, queria dizer é que naquele momento a tristeza que sentimos nos leva a meditar no sentido da vida, de como temos gastado a nossa própria vida e qual será o nosso futuro depois da morte. Portanto, existe alguma tristeza boa. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, quando ele diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Paulo fala aqui de uma espécie de tristeza que ele tinha causado aos seus leitores de Corinto, a igreja que ele tinha fundado. Tinha havido um problema ali e ele tinha escrito uma carta muito dura. E depois de mandar a carta, ele até sentiu tristeza por isso, se arrependeu. Mas depois que viu o resultado da carta, ele concluiu que aquela tristeza, tanto ele sentia como o povo da sua igreja sentia, era uma tristeza boa. Uma tristeza que faz bem ao ser humano. E aqui Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que a tristeza boa vem de Deus. Vejam só, vamos repetir a leitura. Ele diz assim: a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. A tristeza que vem de Deus, que é da vontade de Deus, que não é da vontade humana, não é uma tristeza deste mundo, é uma tristeza boa. O Espírito Santo usa a palavra para nos quebrantar e sentir tristeza pelos nossos erros, pela nossa condição. Isto vem de Deus. Não vem do mundo, não vem dos homens, não vem do nosso próprio coração, é da vontade de Deus. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. O famoso rei Davi, grande homem de Deus, aquele que a Bíblia descreve que era um homem segundo o coração de Deus, mas era pecador como nós, e ele pecou gravemente. Ele adulterou, ele cobiçou a mulher do próximo e adulterou com ela.
Mas Deus mandou o seu profeta Natã com uma palavra de recriminação, de repreensão. Foi a palavra que Deus mandou para Davi. E quando ele recebeu essa palavra, ele se sentiu muito triste, muito quebrantado. Nós temos inclusive na Bíblia um salmo, o Salmo 51, em que ele fala sobre isso. Ele diz, por exemplo, no Salmo 51, no versículo de número 8, ele diz: devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. No versículo 12 ele diz: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Ele diz: tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocausto, quer dizer, ritos, animais que eram mortos para demonstrar arrependimento. Ele diz: o sacrifício que tu desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O profeta Isaías diz no capítulo 57 que eu, o Deus Altíssimo, habito com um coração humilde, quebrantado, coração arrependido. É isso que Deus quer. Ele traz a tristeza boa para o nosso coração, a tristeza pelos nossos erros, pelos nossos pecados, para produzir um bom resultado em nós. Nós temos um outro caso, um outro exemplo, mais negativo, de uma tristeza que não vem de Deus. Judas traiu Jesus em troco de 30 moedas de prata. E depois que ele viu que Jesus tinha sido julgado, condenado à morte, ele sentiu remorso. É o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Ele sentiu remorso, procurou os líderes judeus que tinham dado aquele dinheiro a ele para trair Jesus e disse: eu traí um sangue inocente, um homem inocente. Mas aqueles homens cínicos disseram: o que é que nós temos a ver com isso? Isso é problema seu. Então diz a palavra de Deus que ele jogou as moedas para o templo e foi enforcar-se. Porque essa tristeza não vinha de Deus. Era só remorso. Diz o apóstolo Paulo, aqui no versículo que serve de base para a nossa mensagem, ele diz assim, que a tristeza que vem de Deus não é uma tristeza que causa remorso, porque é uma tristeza no mundo que resulta em morte. Mas a tristeza boa vem de Deus e vem através da palavra. A tristeza boa produz arrependimento e este conduz à salvação. É que Paulo diz aqui. Foi o que aconteceu ali naquela igreja. Quando eles receberam aquela carta dura, diz o apóstolo Paulo que eles realmente se arrependeram e mudaram de atitude. Diz aqui no versículo 11, vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. A tristeza que vem de Deus, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Quando Pedro pregou o grande sermão lá em Jerusalém, que está registrado no capítulo 2 de Atos, os ouvintes se sentiram muito constrangidos.
No versículo 37 e 38 desse capítulo 2 de Atos, diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam a palavra de Deus, né? E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. O grande sermão de Pedro tinha demonstrado com muita clareza, usando muitas passagens, muitas referências da palavra de Deus, que o Senhor Jesus tinha sido preso injustamente, condenado sem ter nenhum pecado e morto na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha nenhum erro, nenhuma mancha, nenhuma falha. Jesus não pecou jamais, mas ele morreu por nós naquela cruz. E quando nós contemplamos, como aquele povo contemplou a cruz pela mensagem de Pedro, quando nós vemos o Senhor Jesus morto na cruz, pendurado naquela cruz por nós, nós sentimos tristeza. Tristeza pelo nosso pecado, tristeza pela nossa condição. Mas nós nos arrependemos. Essa tristeza boa conduz ao arrependimento, produz arrependimento e leva-nos à salvação. Foi o que aconteceu. A palavra de Deus diz que naquele dia mais de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas, aceitando a Jesus como Salvador. A tristeza passa, mas o arrependimento nos leva à vida eterna. Que Deus nos abençoe para que essa tristeza que vem de Deus nos leve a reconhecer nosso pecado, nossa necessidade da graça e da misericórdia de Deus e nos leve a aceitar Jesus como Salvador. Amém?